Carilli, boa noite. Juliano, boa noite. Vou fazer uma pergunta para cada um. Carilli, queria que você falasse sobre o fato do Santos abrir 2-0 e tomar o empate com um jogador a mais em campo. E se você podia dizer o que te fez escolher Rainer e Patati para o jogo de hoje, por que da decisão de, do teu lado direito, você fazer essas mudanças visando esse jogo. E, Juliano, queria que você falasse, você como um dos jogadores mais experientes, o que dá para explicar para o torcedor vendo um Santos abrir uma vantagem e simplesmente parece que vai morrendo durante o jogo e toma o gol de empate, os 2 gols no segundo tempo. Esse Santos está em sinal de alerta novamente e é preocupante o momento que o Santos vive? Bom, boa noite. A escolha pelos jogadores foi pelo Rainer ter entrado bem contra o Paysandu, ter entrado bem contra o Guarani, para a gente ter força, velocidade pelo lado. O primeiro tempo ali funcionou, com o Patati flutuando ali, a gente chegando no campo deles com as inversões que a gente tinha trabalhado, foi por isso da escolha dos dois. Boa noite. É constrangedor o resultado, porque nós fizemos um primeiro tempo bom, com volume, com domínio, abrimos uma vantagem de 2-0, tivemos um jogador a mais e não podíamos ter tomado o empate, ainda mais da maneira como foi. Nós falamos dentro do vestiário e no campo que a gente não podia dar transição para a Ponte Preta. E justamente por você ter um jogador a mais, essa transição ela não deveria existir. E foi assim que eles chegaram no primeiro gol. O segundo gol é uma fatalidade de futebol, que todo mundo pode errar, acontece. O jogador também é humano, ele também erra. E, infelizmente, isso nos trouxe um ponto negativo. Hoje tinha tudo para ser um jogo da redenção e acabou sendo um jogo frustrante para nós. Agora, nós temos uma equipe que é experiente, nós passamos por um momento de oscilação no primeiro turno, nós tivemos 4 jogos seguidos sem conseguir vitória e cabe a nós reverter isso. Claro que é um sinal de alerta, sim, porque é uma situação que nos incomoda bastante, mas da minha parte, para o torcedor, é que nós vamos continuar trabalhando para que a gente possa reverter o mais rápido possível. Carilli, como explicar para o torcedor mais uma frustração dessa? Como disse o Juliano, primeiro tempo na mão do Santos, o Santos foi para o intervalo com superioridade numérica, o camisa 10 deles, o Elvis foi expulso, e não conseguiu render. O que explicar para o torcedor nesse momento? E, Juliano, qual a parcela de culpa dos jogadores nesse segundo tempo do Santos que decretou o empate? Fico com a impressão que a gente voltou para o segundo tempo achando que o jogo estava resolvido. E o que eu mais pedi, que respeitasse o adversário jogando bem, fazendo por merecer, rodando a bola, tendo amplitude, tudo que a gente programou para o jogo. Fizemos um jogo lento, um jogo onde favoreceu a Ponte Preta na questão da marcação. Primeiro tempo, praticamente, eles não tiveram transição, mesmo 11 contra 11 não tiveram, e tiveram transição, a gente com um jogador a mais e ganhando o jogo. É algo que incomoda bastante, não pode passar, num campeonato tão difícil desse, jogando em casa, diante da torcida, abrir 2-0, e depois a gente voltar tão devagar que nem a gente voltou para o segundo tempo. Muito devagar, e isso fez o adversário crescer, acreditar e buscar um ponto importante para eles. Bom, a responsabilidade desse resultado é toda nossa. Nós, como jogadores, nós assumimos. Porque muito se fala de treinador, de esquema tático, mas, na verdade, quando está ali dentro de campo, a responsabilidade ela é nossa. Nós, por ser uma equipe experiente, abrir 2-0, é inadmissível a gente sofrer um empate como sofremos hoje. Então, a parcela de culpa ela é toda nossa. Nós tínhamos tudo para sair daqui hoje feliz, com uma vitória, e a gente acabou frustrando o nosso torcedor novamente. Então, fica aqui o meu pedido de desculpa ao torcedor, mas também a responsabilidade de assumindo. Hoje, como capitão da equipe que eu fui, assumindo que a responsabilidade é nossa. Nós deveríamos ter feito melhor, a gente deveria ter vencido, era nossa obrigação vencer o jogo depois das circunstâncias que nós conseguimos na primeira parte. Carilli, boa noite. Bruno Melhores, da Rádio Bandeirantes. Hoje a Vila Belmiro falou, após o gol de empate que o Santos sofreu e também após o final do jogo, com torcedores pedindo sua saída e também criticando o grupo de jogadores. Queria saber como você reagiu a isso e te ouvir sobre isso. E ao Juliano,
O Santos emendou 4 jogos sem ganhar na Vila. Queria que você falasse um pouquinho sobre a dificuldade de fazer o resultado dentro de casa que o Santos vem tendo nessa sequência. Obrigado. Entendo, né? Dos últimos 12 pontos fizemos 3 em casa. Dos 12 pontos disputados em casa fizemos 3. É algo que deixa o torcedor muito chateado e nós também, né? Mas agora ir para casa, respirar, né? Amanhã é outro dia e já começar a pensar na próxima semana. Bom, essa situação de 4 jogos sem vencer na Vila nos incomoda bastante. Por quê? Porque nós somos muito fortes aqui. Nosso primeiro turno foi muito bom. E a nossa força está em casa, ao lado do nosso torcedor. Então, quando você não consegue o resultado dentro de casa, isso te frustra o torcedor. Mas o que a gente pode fazer nesse momento é trabalhar, reverter, buscar pontos fora, recuperar o ponto que nós perdemos dentro de casa. O campeonato é difícil. A gente não entrou sabendo que seria fácil, não é. E vai ser assim até o final. Eu confio na nossa equipe, eu acredito naquilo que nós estamos fazendo. Agora, nós estamos num momento de alerta e de oscilação. E cabe a nós, jogadores, assumirmos a responsabilidade e fazermos mais e fazermos melhor. Boa noite, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Primeiro para você, Carille, hoje mais uma vez você promove 5 mudanças e elas até surtiram efeito. No primeiro tempo o Santos fez um bom jogo, até merecia sair com um placar maior. Mas na virada do primeiro para o segundo tempo o desempenho cai drasticamente e como o Juliano trouxe, o resultado termina como constrangedor. Você sente que ainda dá para tirar a ambição desse elenco? Você ainda se sente capaz de dar a volta por cima dentro do Santos e fazer esses jogadores terem ambição pela vitória, terem ambição pelo título da Série B? Ainda dá para reverter essa situação com você no comando? E para o Juliano, hoje pela primeira vez na temporada, você é capitão da equipe, né? Mesmo com o Diego Pituca em campo, que foi o capitão ao longo de toda a temporada. Como e por que essa braçadeira chegou para você na partida de hoje? Muito obrigado. Da Sim é um grupo qualificado e um grupo de homens. Bom, o Carille optou por me dar a abraçadeira nesse jogo por uma divisão de responsabilidade. Eu acho que isso é justo nesse momento. No jogo passado foi o Gil, nesse jogo fui eu, talvez no próximo seja um outro jogador. Eu acho que são todos jogadores que podem estar representando a capitania do Santos. Então faz parte do nosso trabalho e a gente está aqui para servir. Juliano, na última coletiva aqui, eu perguntei para o Carille, né, sobre o ambiente do dia a dia, quando o treinador percebe que a coisa não está andando, como é que funciona. Ele pediu para perguntar para os jogadores, então, como você está aqui hoje, eu queria saber justamente isso. Como é que é esse dia a dia? Vocês acreditam no trabalho do Carille? Vocês conseguem compreender aquilo que o Carille está perguntando para vocês? Porque você falou hoje, de novo, pedir desculpa para o torcedor lá em Campinas. O Santos também fez um jogo muito ruim, o Carille também pediu desculpa. Queria que você falasse desse dia a dia, se vocês ainda conseguem entender aquilo que o Carille pede para vocês. E para você, Fábio, reforços estão chegando, né? Você pediu reforços, estão chegando os reforços aí. Esse é um time que tem que dar resposta para ontem? Sim, nosso time já provou durante a temporada que não pode ficar assim, não pode aceitar, né, esses jogos, ter mais ambição para ganhar, entender o que é campeonato, respeitar até o fim, enquanto o juiz não apitar com 40, 50 do segundo tempo, que seja 51, que foi hoje o caso, o jogo acontece, né, continuar ligado, concentrado em tudo que a gente passa. Esse é o papel meu, o papel do grupo todo. Bom, sobre o vestiário, eu vou ser sempre muito direto e muito transparente, porque sou eu. Eu não sei de onde surgiu essa situação para a imprensa de que os jogadores estão incomodados com o Carille ou com o vestiário. A minha concepção é que ele tem o time na mão, ele consegue passar as informações. Hoje aconteceu exatamente o que nós treinamos durante a semana, exatamente igual. Era um jogo de transição, no Jack requetia a bola, a gente conseguiu explorar os espaços que eram pelo lado do campo, podendo fazer cruzamento. Foi assim que nós fizemos um bom primeiro tempo. Então, é muito fácil, nesse momento, chegar e colocar a culpa no treinador, dizendo que ele perdeu o elenco. Não, nós assumimos, como elenco, nós assumimos a responsabilidade, o treinador tem a nossa confiança, e eu espero que o torcedor entenda que é um momento difícil, é um momento de oscilação, mas é que nós precisamos do torcedor do nosso lado. Carille, boa noite, Juliano, boa noite,
para vocês dois, Pedro La Roca, Energia 97 FM. Primeiro para o Carille, o Elvis é expulso logo nos acréscimos do primeiro tempo. A partir do momento que o Elvis é expulso, qual é a análise que você faz dessa situação? Como é que você mudaria o time para o segundo tempo? O que você passa para os jogadores em relação à expulsão? E por que essa análise no segundo tempo deu errado até resultar no empate? Para o Juliano, vocês falaram do quanto vocês se asseguraram em relação às transições ofensivas do adversário em velocidade. Você, como o coordenador de jogadas, o meia da equipe, por que mesmo com um jogador a mais o Santos criou tão pouco na segunda etapa? O que eu passei no intervalo, as mesmas orientações de como se tivesse 11 contra 11. O jogo ia ter pelos lados e a gente chegou muito pelos lados, né, principalmente pelo lado direito no segundo tempo com um a mais. A gente conseguiu inverter a jogada lá, não terminamos bem as jogadas, né, de atenção, de ter cuidado com a transição. A gente ter o resultado, e a gente ter o resultado não pode tomar contra-ataque, por ao contrário, a ponte que tem que dar o contra-ataque para nós. Foi essas as orientações, dentro das características do time da Ponte, que a gente tinha analisado muito bem. Nosso segundo tempo, o desempenho foi abaixo, porque nós estávamos mais lentos na nossa construção. O fato de ter um jogador a mais, de ter o controle do jogo, nós achamos que o jogo estava resolvido. E nós vimos que o jogo não estava. Então, ainda assim, com o ritmo mais baixo, a gente ainda teve umas 2 oportunidades de marcar o terceiro gol e matar o jogo. Nós não conseguimos fazer isso, não fomos eficientes, não finalizamos bem. Chegamos no último terço e a bola a gente não conseguia acabar bem. E o primeiro gol ele sai justamente de uma transição que nós tínhamos falado, não podemos dar a transição. Um cruzamento que eles conseguem tirar, não foi uma jogada construída. Eles conseguem tirar e eles lançam o jogador, eles fazem o primeiro gol. Eu acho que nesse momento que nós tomamos o primeiro gol é onde o nosso jogo desanda. Porque aí traz preocupação, a gente consegue ficar um pouco com bola, mas assim com uma morosidade muito grande. E a gente não teve a ambição de marcar o terceiro gol. Então, hoje, nós ficamos muito abaixo no segundo tempo. Carille e Juliano aqui, boa noite aos dois. Carille, eu queria fazer uma pergunta para você, voltado ainda para a reação com a torcida. Porque quando acaba o jogo, todas as críticas vão em cima de você. Você teme uma demissão do Santos Futebol Clube? Você sente que ainda tem clima com a torcida e também com os membros da direção depois de uma sequência ruim dentro do time do Santos? E, Juliano, eu pergunto a você, porque você falou de trabalho. Só que o Santos é um dos times que mais trabalha no Brasil, porque joga de uma semana em uma semana, como foi o intervalo entre Amazonas, um pouco menos, porque não foi em um outro sábado. O que faz você falar do trabalho a ponto do torcedor acreditar que algo vai mudar, sendo que são 3 jogos ruins, jogando na Vila Belmiro, contra Sport, Amazonas e Avaí, que não mudou. O Santos continua sem conseguir vencer em casa. Muito obrigado. A relação com a diretoria ela é muito boa, né? Mas sabe que tudo pode acontecer, resultados. Né? Já falei isso da outra vez, no jogo contra o Goiás, que se a gente tivesse um resultado ali, eu acho que já poderia ter mudado ali, acho. Né? E agora, sou muito claro com a diretoria, eles sabem o que eu passo, o que eu faço, o que eu treino, né? Levo, mostro em vídeo para eles também, para que eles tenham conhecimento do nosso trabalho, o trabalho meu e o trabalho da minha comissão. Mas é claro que está na mão deles. Né? Não está na minha mão, não está na mão de vocês, está na mão deles. Mas a relação com eles ela é muito boa. A torcida eu não consigo, né? Não tenho uma relação com a torcida. Nós aqui não temos. É o torcedor lá, nós trabalhando aqui, eu não tenho esse contato, igual estou falando que eu tenho com a diretoria. Né? Não tenho. Nós não temos. Carille, aqui no cantinho. Deixa ele responder. Desculpa. O que me faz acreditar no trabalho é saber que no primeiro tempo nós performamos, é saber que no primeiro turno, no momento mais difícil que nós tivemos, o nosso grupo deu uma resposta positiva. Então, o que faz acreditar no trabalho é a confiança que eu tenho nos meus companheiros. Só nós podemos reverter, só nós que jogamos, só nós que podemos vencer as partidas. Então, a confiança ela é plenamente nos nossos companheiros. Nós já fizemos isso uma vez e vamos ter que fazer de novo. Carille, aqui no cantinho. Eu lembro que, quando apareceu a sondagem do Vasco, lá, acho que ainda durante o Campeonato Paulista, você comentou que você queria ficar no Santos, que você gostava da cidade, que você estava feliz em Santos. Você segue feliz em Santos? Você pensa em pedir demissão, de entregar o cargo? Sim, me sinto muito bem nessa cidade e não peço demissão. Carille, boa noite. Na primeira resposta ao Felipe Camargo, você citou um pouco sobre o Rainer. Eu queria voltar nesse assunto, que eu acho que ficou um pouco
superficial sobre a escalação dele. Hoje você colocou 4 laterais em campo, Rainer, Rodrigo Ferreira depois, Souza, que saiu para o Rodrigo, e o Sherman, que entrou no Rainer. 2 falharam em gols. Só que a torcida estava questionando muito por que o Rainer foi titular. Eu até fui levantar alguns números, porque, como você falou, a gente acaba não tendo acesso a treino, não tem uma relação muito próxima. Então, procurando justificativas, procurando entender, eu fui buscar números do Rainer. E tanto em passes, cruzamentos, viradas de jogo, finalização, gols, assistências, dribles, desarmes, interceptações, os números do Sherman são superiores, tanto em média quanto no total, tentando aproximar os números. Foi difícil encontrar uma justificativa. Você citou que o Rainer foi bem contra a Guarani e um outro jogo, perdão, Paysandu, obrigado. Mas eu gostaria de entender o que, então, que ele foi bem, o que ele fez bem nesses jogos para justificar, mesmo quando, por exemplo, números, que é o que a gente tem acesso, eu não consegui encontrar uma justificativa. Eu não gostei do jogo do Sherman contra o Guarani, né? Muito abaixo, o adversário entrando por ali, não criando, não jogando, e ele fez um bom jogo, marcou e chegou contra o Paysandu lá, quando o Rodrigo estava com o amarelo que eu faço no intervalo, e também faço em Campinas no intervalo, porque o Sherman não vinha bem no jogo, né? Por isso a escolha. Onde o primeiro tempo funcionou. Onde o primeiro tempo a gente rodou bola. Chegamos pelos lados, chegamos pelo lado esquerdo bastante ali com o Souza, com o Guilherme, com o Patati aqui desse lado, flutuando um pouquinho mais para que o Rainer passava. A gente conseguiu jogar no campo da Ponte Preta, né? Por isso a escolha. Carille, Juliano, boa noite aqui, Eduardo Jardim. A minha pergunta é a mesma para os dois. Vocês citaram, o Juliano hoje principalmente, o Carille contra o Avaí, se eu não estou enganado, falou a mesma coisa, da dificuldade do Santos rodar a bola de um lado para o outro. O Juliano citou no segundo tempo da partida de hoje. Isso já aconteceu também em outros jogos, como eu falei, o Carille cita, acho que contra o Avaí, se não estou enganado. Isso não é uma preocupação de vocês? Por que acontece de forma repetida? No nosso primeiro tempo a gente conseguiu circular bastante, cara. Bastante. Né? Pituca e Schmidt participando muito do início da construção, o Juliano flutuando ali junto com o Wendel, o Guilherme um pouco mais por dentro, o Souza mais espetado lá junto com o Rainer do outro lado. A gente conseguiu circular bastante. Assim, o porquê que a gente não conseguiu fazer isso no segundo tempo com um jogador a mais, né? Esse é o questionamento maior, essa é a cobrança maior comigo, com os jogadores, de querer entender o porquê. Desrespeito? Achou que o jogo estava resolvido? No futebol a gente sabe que isso não existe, não pode, né? E a gente pagou pelas nossas atitudes dentro de campo. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Carille. Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.